os cirurgiões que fazem cirurgias das mais simples às mais complexas é quase que hoje uma tecnologia imprescindível dentro da rotina clínica. Tem que ter ultrassom, tem que trabalhar. Cirurgia tem que ser acompanhada em vários momentos de um piezo, para você evitar danos aos tecidos moles, nervos, você diminuir aquecimento a nível ósseo. A primeira imagem seria o assunto assim, equipamento, aquela dúvida, né? Preciso eu comprar um equipamento, um piezo cirúrgico, que vai lá, vamos conversar de 40, 50 mil reais. 40, 50 mil reais, talvez uns até mais caros, né? Tem modelos mais caros. Preciso do investimento para você aplicar piezocirurgia hoje no consultório? Eu acredito que não. Para quem opera, né, fora do ambiente hospitalar, eu quero dizer, se você é um bucomaxilo que só faz ortognática, aí talvez seja importante. Mas para quem opera no consultório, vai fazer um levantamento de seio, um split, uma técnica de treliça, qualquer coisa dessa cirurgia. Terceiro molar, não, eu tenho antes, né, de conhecer você, de conhecer alguns profissionais que estão utilizando, eu até tinha minhas dúvidas se seria assim tão impactante como é na endo, mas agora eu não tenho mais dúvida nenhuma. E a gente conseguiu, Jackson, acho que talvez isso seja o mais importante, pegar esses desenhos de lâminas, de serras, né, do equipamento piezo cirúrgico, redimensionar o inserto para que ele trabalhe bem no piezo elétrico normal, né? Que são, assim, alguns desses modelos estão aí. O NSK, que é o japonês, o Action Satellite, que é o francês, o EMS, que é o suíço, o WH, que é o austríaco, né? Então, nesses equipamentos que a gente considera a primeira linha, você vai conseguir trabalhar. E aí eu acho que vale você contar da sua experiência, que eu acho que você tem aí um equipamento desses daí, e o que você está fazendo com ele, né? Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu vi essa informação. Você tem um piezo elétrico clínico, eu usava basicamente para periodontia, raspagem, né? E varia daquela potência de 0 a 20, alguns de 0 a 10. Então a gente vai nessa potência, que são primeira linha, como você bem falou, eles têm uma oscilação organizada, né? Ele não tem aquele colapso da ponta. Então, quando você tem um piezo que tem uma oscilação... Ele mantém a frequência, né? Mantém a frequência e não tem aquele colapso, né? Que o paciente às vezes sente mais sensibilidade, ele aumenta, se você encosta um pouco mais forte, ele aumenta a potência. Então, é um piezo estável. Por sorte, é um equipamento muito simples da gente operar. Ele tem um controlador de potência, um controlador de água, do fluxo de água, um botão de água, e o pedal que você pisa e liga e desliga. Mas, do ponto de vista de engenharia, ele é bastante sofisticado até. Alguns equipamentos são bem simples, né? E essa é a diferença. E aí, o preço tem essa variação. Mas, por sorte, a variação de preço desses equipamentos, de um intermediário, aí, de um médio equipamento para os top de linha, não passa de 2, 3 mil reais, que do ponto de vista, se você pensar médio e longo prazo, é insignificante, né? Insignificante, o custo-benefício vale muito a pena, né? Muito a pena, porque é um equipamento que se você comprar um equipamento de primeira linha, ele vai durar aí no mínimo uns 10 anos, né? No mínimo. Então compensa bastante investir num bom equipamento. E então, só para a gente, seria esse mais, né, dos 3 de cima, o primeiro, o bolinha ali, é o EMS, é o Electromedical System suíço. Depois o outro, logo à direita, que é o que está no meio, é o Action Satellite, e não precisa comprar o mais caro, pode comprar esse que é o Booster, que é o modelo mais simples. E o da direita é o NSK Satellite, que é um equipamento japonês sensacional. Logo abaixo dele é um equipamento austríaco, WH, que os implantodontistas, os bucomaxilo conhecem muito bem, que é uma marca extremamente respeitada, né, com relação a contraângulos e tal. Eu indicaria esses 4 aí. E aí depois tem os equipamentos que são bons, mas não são nesse mesmo nível, sabe? Sim, sim. Eu coloquei para a gente justamente comentar dessas marcas, né? E eu acho que vale a pena a gente comentar, porque fica aquela dúvida.
Quando eu olho um equipamento desse, eu falo assim, pô, mas qual que é a irrigação, nesse caso, desses equipamentos, né? Eu faço aqui na minha clínica, eu acoplei uma irrigação com uma garrafa individual para o equipamento, pressurizada. Então, eu tenho uma irrigação, eu criei uma irrigação, onde eu consigo fazer a descontaminação de todo o sistema de irrigação, né, através de uma descontaminação química, e também, nos casos das cirurgias, eu faço a esterilização da água destilada. Então, eu faço a água destilada, esterilizo essa água, e aí sim, né, faço o uso no caso de uma água destilada, esterilizada, no meu fluxo de irrigação ali, durante o procedimento cirúrgico. Perfeito, perfeito. Né? Eu até tinha alguma dúvida com relação a isso, depois conversando com microbiologistas, e que são clínicos também, eles descartaram qualquer possibilidade. E depois, com o histórico que a gente tem, são mais de 3 anos, né? Que você e outros colegas estão usando, com o pós-operatório fantástico. Eu acho que a gente pode afirmar hoje que essa técnica da descontaminação, com a garrafa externa, como você comentou, pressurizada, e você faz toda a descontaminação, e depois você autoclava a água que vai ser utilizada durante a cirurgia, perfeito. Eu acho que vale a pena comentar também que fica uma coisa assim, Capelli, que eu já pensei nisso. A vibração, claro, quando a gente vai fazer uma cirurgia óssea, a gente aumenta a potência do equipamento. Sim. Esse líquido, vamos colocar assim numa hipótese assim, onde a descontaminação teve alguma falha, né? Teve uma bactéria ali no sistema, plantônica, passou, plantônica, e passou pelo sistema de irrigação. E agora você, com o teu conhecimento na área, o que acontece com um micro-organismo que pode passar pela ponta do inserto, na trajetória? Vão acontecer alguns fenômenos, a própria vibração mecânica, que isso é o que provavelmente vai cortar o osso, a maior parte, vai tirar o cálculo e vai cortar a dentina se o inserto for diamantado, assim por diante. Mas ocorrem 2 fenômenos ali, que é a cavitação e o microacoustic streaming. Esse fenômeno de cavitação formam microbolhas, e isso é possível visualizar a olho nu. Na ponta da lâmina lá vão formar microbolhas. E elas fazem tipo de uma implosão. Esse é um dos fatores de você conseguir descontaminar, por exemplo, a periodontia, uma bolsa, a cavitação e o microacústico. Então, assim, caso a bactéria... eu acho que não tem nenhum trabalho ainda mostrando isso, mas precisaria ser feito, porque eu acho que o resultado seria muito positivo. Que com a vibração, a bactéria, a parede celular da bactéria, ela explodiria, tá? Essa é uma coisa... Uma lise, né? Exatamente, tá? Exatamente isso que aconteceria se caso. Mas eu acredito muito que essa descontaminação que você vem fazendo, até pelos resultados clínicos, e a gente tem que aprender também a observar isso, né? A gente fez algumas cirurgias aqui na ORP também, que o pós-operatório foi fantástico. A clínica é soberana, né, Capelli? Eu acho que esse é um resultado que eu tenho tido nesses anos aí, em termos de recuperação. No meu caso aqui, com a forma com que eu faço, tem dado resultado fantástico. 0 de infecção. Eu não tive infecção por causa de cirurgia que eu fiz, usei piezocirurgia, tem aparecido mais infecção? Não, 0. Não tem infecção, seguindo o protocolo de profilaxia antibiótica e tudo que a gente faz aqui. Claro. Agora, eu acho que cabe ressaltar, a gente não precisa falar marca comercial nenhuma. Eu tenho alguns amigos, não é que as pessoas acabam me procurando, tá, Jackson? Essa que é a verdade. Oi, tudo bem, Capelli? Eu tenho um equipamento X cirúrgico e eu autoclavei o equipamento como recomendado, e o equipamento em menos de 1 ano começou a apresentar problemas. E eles estão querendo, tá fora já da garantia, né? 1 ano e 2 meses, você acho que tem 1 ano de garantia. Aí eles querem me cobrar 18 mil reais, 20 mil reais pela caneta, pelo transdutor, né?
Você não poderia tentar arrumar isso pra gente, a sua... Então, assim, isso tem aumentado bastante, essa procura e esse tipo de reivindicação aí, se a gente conseguiria melhorar. Infelizmente é um problema muito sério, porque... Sério? Prejuízo, né? É um prejuízo enorme e não tem conserto, tá? Não tem conserto. Então, assim, e aí o que acontece? As pessoas estão relatando cada vez mais que estão evitando fazer procedimento. Então, pois é. Eu acho que a gente está, por essa razão, a gente está no caminho correto e os resultados clínicos têm mostrado muito bem isso. E uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração, que eu acho super importante, que o pós-operatório é muito bom, é que você não tem com ultrassom áreas de necrose óssea. Aquelas áreas amarronzadas, enegrecidas, porque 100% do tempo a lâmina de corte, né, o inserto, tem irrigação na ponta, tem água refrigerando, né, ou a água destilada deionizada, autoclavada, tal. Então, a refrigeração ali é muito diferente de usar um instrumento reciprocante ou uma broca, né? Com certeza, Eu nunca mais senti cheiro de osso. Osso queimado. E era um dos fatores eu acredito muito, né, de pós-operatório ruim, de perda perda óssea, e é horrível. Necrose, dor pós-operatória, né? Sim, necrose e dor pós-operatória é aquecimento, né? O osso, aquecimento. Teoricamente, ele não suporta muito bem o aquecimento. A reciprocante rotatória acontecia muito isso.